Saúde os irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é a irmã em Cristo, Elaine. Irmãos, hoje eu vou estar trazendo um testemunho da minha primeira libertação. Irmãos, é um testemunho tremendo, mas também quero meditar na palavra e tudo o que eu vou falar do testemunho sempre baseando na Bíblia. O nosso instrumento é a palavra do Senhor. E quando falamos algo, devemos provar na Bíblia, né? O que nós fez, o que Deus fez, na verdade. Porque nós não podemos fazer nada sem a permissão do Senhor. Tudo o que fazemos é um propósito de Deus. Então temos que basear tudo nas escrituras. A escritura é o nosso instrumento de trabalho para a obra, né? Para a obra do Senhor, pois é um trabalho que devemos fazer com amor, com respeito e sobretudo tudo, absolutamente tudo, debaixo do direcionamento do Espírito Santo de Deus e da palavra, a Bíblia, as Escrituras. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, sempre começando com oração, né? Pedindo ao Senhor direcionamento e vamos meditar um pouco na palavra e trarei o testemunho em seguida. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estou, Deus, na sua soberania e graça, Senhor, pedindo discernimento, ó Pai, que essa palavra seja ministrada ao meu coração e que essas palavras também possam alcançar os corações de muitas pessoas, ó Deus, que elas venham em qualquer modo despertar e entender que não é brincadeira, o mundo espiritual é real e as opressões malignas, ó Deus, têm se intensificado para matar, roubar e destruir, mas o Senhor é um Deus de providência e nós te buscamos louvando a tua santidade para que o teu nome seja exaltado e glorificado entre as nações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos meditar um pouco na palavra. Irmãos, o que eu quero testemunhar hoje é libertação. Muitas pessoas têm medo da libertação porque é forte. Lidar com pessoas possessas não é fácil, mas é algo necessário. Pessoas precisam ver, precisam ouvir e precisa entender e, sobretudo, temer. Sobretudo, temer. Mas não temer os demônios, mas temer o pecado. Porque quando você peca, você dá legalidade. Quando você faz o que o Senhor reprova, você abre brechas. E quando você abre brechas, você está dando legalidade aos demônios de atuar na tua vida. Então hoje vamos meditar nisso para que vocês compreendam que quando muitas coisas que acontecem na tua vida, na tua família, pode ser legalidade e que muitas pessoas tantas vezes não sabem porque são ignorantes espiritualmente. Eu estou falando de uma ignorância espiritualmente, porque não tem conhecimento da palavra, não são evangélicas, não servem ao Senhor e não servindo ao Senhor, não tem o conhecimento de qual seja a vontade do Senhor. Uma coisa é você já ouvir falar de Deus, uma outra coisa é você ter intimidade com Deus, é você caminhar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, oh glória. Então, irmãos, a gente hoje precisa meditar sobre isso. E para começar, irmãos, esse testemunho, quero meditar primeiro um pouco na palavra, né? E essa palavra, irmãos,
Vou colocar o microfone porque rebomba. Aleluia. Então, irmãos, praticamente vamos meditar no livro de Marcos. Mas para que o irmão saiba, no livro na Bíblia, irmãos, estão registrados 24 versículos bíblicos sobre demônios endemoniados. E tem 11 versículos bíblicos de possessões. Então, irmãos, estão registrados na Bíblia todas as passagens de possessões demoníacas e endemoniados, e também muitas enfermidades causadas por demônios. Possamos meditar no livro de Mateus 12, 28, Marco 1, 23, Mateus 4, 24, Mateus 8, 16, Mateus 8, 28, Mateus 8, 33, Marcos 1, 23, Marcos 5, 7. Não vou citar todos esses versículos, senão irmãos vai ficar aterrorizado. Mas eu só quero que vocês entendam que existe muitas passagens na Bíblia, a qual relata todas as opressões malignas, possessões e doenças, enfermidades causadas por demônios, demoníacas. Então, irmãos, a gente precisa sim falar daquilo que é desagradável, porque falamos a verdade. Não é agradável falar de possessões, nem de demônios, nem de enfermidades, mas é necessário, porque muitas pessoas vivem na ignorância espiritual. Isso é para que vocês possam despertar. Esse é um despertamento. Aleluia! Glorificado seja o nome do Deus Altíssimo. Amém, irmãos? Então vamos meditar. Então, irmãos, a gente vai meditar no livro de Marcos 9, 17. E esse versículo só um minuto. E esse versículo é a cura do menino endemoniado. Essa é a cura do menino endemoniado. Então, quero meditar um pedacinho para que os irmãos venham a entender. E diz assim a palavra do Senhor. E diz assim, irmãos. A cura do menino endemoniado. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. O saudaram significa cumprimentaram, um cumprimento. E saudaram. E perguntou aos escribas que discutes com ele. Irmãos, a gente quer meditar somente nas partes necessárias. E diz assim: um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o ponha despedaça-o, e ele range os dentes e vai desfinhando, como desmaiando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrei?
Até quando vos sofrerei ainda? Traz-me e diz: traz-me. O Senhor aqui está dizendo: traz o menino. E trouxeram. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, escumando. Revolvia quer dizer se batendo e escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu desfazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O homem aqui estava dizendo: mas se o Senhor, né, expulsar esse demônio dele, ele fica bom. E disse: tem misericórdia dele. Irmãos, e Deus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entra mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhes perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Irmãos, esse aqui é uma passagem, né? É uma passagem que o Senhor diz claramente que muitas enfermidades, é o que eu já havia falado no outro vídeo, muitas enfermidades são causadas por demônios. Demônios causam enfermidades. A quanto tudo indica é que essa enfermidade causada a esse jovem, atualmente, aos dias de hoje, é conhecida como a epilepsia. A epilepsia é a ilustração exata dessa enfermidade a qual esse jovem havia. A epilepsia é um mal aonde a pessoa cai convulsionando e os seus dentes se range, e quando seus dentes cerram, aquela pessoa começa a escumar pela boca. E também acontece que muitas vezes essas pessoas caem aonde se encontra, ou na água, ou no fogo, ou na estrada, aonde quer que ela esteja. Então aqui essa passagem é muito clara quando diz que esse jovem que havia essa possessão maligna, e aqui diz os sintomas da possessão daquele jovem, que diz claramente que aquele jovem era lançado no fogo, ou era lançado na água, e que aquele jovem caía desmaiado, desvanecia quando cai desmaiado, e era
os seus dentes rangia. Aquilo tudo era o demônio afligindo a vida daquele jovem. Amém? Glorificado seja o nome do Altíssimo. E aqui também possamos meditar em Marcos 5. Marcos 5 o capítulo 7, Marco 5, o versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor. E diz assim: e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aqui possamos ver que os demônios eram afligidos e atormentados quando via Jesus. Irmãos, até nos dias de hoje, demônios que veem pessoas com ministérios de libertação são afligidos. E às vezes esses demônios não aceitam ver pessoas que têm essa unção de Deus. É terrível, irmãos. Aqui podemos ver que até os demônios tem medo dos servos do Senhor e tem medo do Deus Altíssimo, do nome de Jesus, porque o demônio sai só no nome de Jesus. E também possamos meditar, irmãos, no livro de Mateus, Mateus 6, Mateus 9, Mateus 8, 29. E ali também os demônios também declara reverência ao Senhor. Reverência, o que a gente já não vê hoje. Pessoas humanos blasfemando da santidade de Deus, seres humanos perversos de alma e de coração, que blasfema contra o Senhor, né? Rasga suas escrituras, fazem piada e chacota do nome do Deus Altíssimo, enquanto os seres humanos estão fazendo chacota, blasfêmia, abominação, os demônios reverenciam ao Senhor. Irmãos, é terrível. Nós temos que lidar, é 10 vezes pior do que lidar com o ser humano e não lidar com o demônio, porque uma pessoa que tem autoridade de Deus, os demônios respeita, reverencia e a obedece, quando nós humanos não obedecemos a Deus. Pessoas que se dizem crentes, pessoas que se dizem servir ao Senhor, são desobedientes, não obedecem os seus pastores, não põem em prática o que lhes são pedidos, e os demônios são obedientes e reverenciam a Deus. Eu não estou aqui elogiando o demônio, mas eu estou aqui dizendo que enquanto eles reconhecem a soberania do nosso Deus, nós que somos humanos, muitas vezes somos desobedientes. Louvado seja o Altíssimo. Irmãos, não é fácil. As pessoas precisam entender que o Senhor, nós devemos buscar o nosso Deus com reverência, com temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aleluia! E vamos meditar, irmãos, nessa palavra para que vocês compreendam. Mateus, o livro de Mateus, a cura dos endemoniados, dos 2 endemoniados. Eram 2 endemoniados. E ouve o que diz eles. Os endemoniados dizem assim, Mateus, no Mateus 9, o versículo 29. Eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo, e andando, pastando diante deles
uma manada de muitos porcos. Irmão, aqui o demônio está dizendo, e eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aqui é um demônio que está declarando que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Ele está dizendo, o Senhor é Filho do Deus Altíssimo. Ou seja, ele teme o Senhor e com reverência o adora. Porque quando ele declara que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo, ele está prestando reverência a alguém mais superior do que ele, alguém que está acima dele. E se está acima dele, está acima de Satanás, porque o Senhor é o Criador, Satanás é a criação, o Senhor o criou. E pode a criação ser maior que o Criador? Não pode. Então o Senhor é o nosso Criador e é soberano, está acima de todas as coisas. Amém? Eu poderia estar aqui falando de todas as passagens bíblicas de possessões demoníaca, aonde essas possessões causa enfermidade nas pessoas possessas. Também possamos refletir naquela jovem que clamava ao Senhor e dizia: Senhor, tem misericórdia, a minha filha está enferma. E aí o Senhor ela diz ao Senhor, um demônio lhe atormenta de dia e de noite. E Jesus no início não quer curar aquela jovem, porque ele diz, não é lícito tirar da boca dos filhos e jogar os cachorrinhos. Mas aquela mulher ali se põe e não desiste, e com reverência o adora e diz, mas Senhor, até os cachorrinhos comem das mesas do seu Senhor. Ali ela está dizendo, Senhor, eu sou cachorro, porque antigamente aqueles que não pertenciam à casa de Israel era chamado cachorrinhos, porque não era da casa de Israel. Então ali ao Senhor ela está dizendo, eu como as tuas migalhas, Senhor, dá-me das tuas migalhas, pois eu quero as migalhas de ti, até as migalhas que der-me a mim eu recebo. Então o Senhor ali se compadeceu daquela mulher e disse, ó mulher, tão grande é a tua fé, vá que a tua filha está curada. E uma palavra, somente uma palavra, aquela criança foi curada. E também possamos ver tantas outras possessões do gadareno. Aquele homem, o gadareno, também se prostrou diante do Senhor e o adorou. Assim diz a Escritura, assim diz a Bíblia, que ele o adorou. Então ali um homem possesso de uma legião de demônio terrível, a qual ele vivia no sepulcro. Aquele homem, aquele demônio, quando viu Jesus, o adorou. E dentro da casa do Senhor, o povo não adora a Deus, e dentro da casa do Senhor, o povo faz chacota, brinca com Deus, vai para as igrejas, fazem fofoca, contenda, mas não adora. Enquanto muitos estão brincando, os demônios temem o Senhor. Eu não estou generalizando. Tem muitas pessoas de Deus, tem muitos servos cheios da unção, sim, tem. Mas eu aqui estou enfatizando o que os demônios fazem na vida da tua filha, na vida do teu filho, na tua família. Eles destroem, eles causam destruição. Amém? Louvado seja o nome do Altíssimo. Então, irmãos, eu agora quero começar o testemunho. Eu preciso falar desse testemunho. Então, irmão, o meu testemunho é assim. É um testemunho da minha primeira libertação. Essa primeira libertação, irmãos, foi mais ou menos
2 anos. Sim, 2 anos. E começou assim. Eu estava saindo da minha casa. Eu não moro dentro da cidade. Eu moro um pouco fora. Da minha casa à cidade é mais ou menos uns 30 minutos de carro. Então, aquele dia estava um dia um pouco chuvoso, sabe aquela chuva bem fraquinha? E aí eu saí, foi num dia de sábado. Eu saí de casa, eu havia terminado uma consagração de 3 dias, onde eu tinha jejuado. A consagração de 3 dias naquele período para mim era cotidiana, porque os 2 anos, 3 anos eram consagrações. Então eu ali havia terminado uma consagração de 3 dias e 3 noites e havia terminado a minha consagração. E ali eu estava saindo de casa quando com aquela chuvinha bem fraquinha, então eu ia bem devagar. Quando de repente, irmãos, eu vejo um carro parado na estrada e um senhor e um jovem caído na beira da estrada, do lado não no meio, mas na beirada da estrada, e o seu pai que estava, e um senhor que estava no telefone. Eu coloquei as 4 flechas do meu carro, parei, desci do meu carro e perguntei àquele senhor: precisa de ajuda? E ele me disse: sim, estou tentando ligar para minha esposa ou para a ambulância, porque o meu filho sentiu-se mal e eu não sei o que fazer. Aí eu falei assim com ele: eu posso dar uma olhada no seu filho? Ele disse: sim, não se preocupa. Então eu me aproximei daquele jovem. E quando eu me aproximei daquele jovem, ele estava tremendo, como em convulsão, e estava escumando a sua boca. Quando eu me aproximei daquele jovem, eu falei: eu posso dar uma olhada? Ele falou sim. Então eu abri o olho daquele jovem. Quando eu abri o olho daquele jovem, ele estava com os olhos revirados. E aí, quando aquele jovem me viu, que não era aquele jovem, o demônio que estava naquele jovem me viu, irmãos, ele tomou um susto, ele ficou assustado e começou a se agitar. Então eu falei assim para aquele pai. Eu falei, o que aconteceu? Ele disse: olha, eu estava vindo da roça normalmente. Então meu filho começou a se sentir mal. E quando ele começou a se sentir mal, eu parei o carro e ele saiu para fora do carro e caiu na beirada da estrada. Eu falei: ele tem algum problema? Ele disse: sim, o meu filho é mais ou menos da 1 ano que sofre de epilepsia. Aí eu falei para ele: eu posso dar uma olhada? Ele disse sim. Quando eu abri o olho daquele jovem, ele estava com o olho revirado. Então eu falei assim: meu senhor, o senhor pode até não acreditar, mas o que eu tenho para falar para o senhor é muito sério. O teu filho não é epilético. O teu filho está possuído. E aí, irmão, aquele pai deixou imediatamente o telefone. Porque ele disse: se o meu filho está possuído, é inútil que eu chame a ambulância. Ele deixou o telefone e começou a me ouvir. Então, irmãos, eu falei assim para ele: olha, eu sou evangélica. E aqui na Itália não acontece muito essas coisas. Só que, por incrível que pareça, aquele homem não era italiano. Aquele homem era de Macedônia. Macedônia, irmãos, ele era macedônio. Então, eu falei com ele, o nome dele é Mohamed, ele é macedônio. Macedônio, irmão, praticamente é depois de Grécia, né? Tem a Grécia, tem Grécia e depois de Grécia tem Macedônia. Então, eles é macedônio e quem vive em Grécia é grego. Então, ali eu falei com ele:
o teu filho. Então eu comecei a falar com aquele jovem. Ele falava italiano muito bem, só que eu comecei a falar com aquele jovem em português. Eu comecei a falar com aquele jovem que estava possuído, caído, em português. Eu falei assim para ele: levanta em nome de Jesus. Veio uma autoridade muito grande sobre mim. Uma autoridade muito grande. Então, quando aquele demônio me viu, ele se agitou e eu dei a ordem e disse: levanta em nome de Jesus. Ele levantou e se sentou na poltrona do carro com a porta aberta. E eu olhei para ele com muita autoridade e disse: a gente se conhece? Ele disse sim. Eu falava com ele em português. Uma pessoa que não era italiana, era macedônia, não falava português. E aí eu falava com ele em português. E eu perguntei a ele assim: a gente se conhece? Ele disse sim. Eu respondi com muita autoridade e disse: fala mais alto, nós nos conhecemos. Ele respondeu em italiano. Eu falava com ele em português e ele me respondia em italiano. O diabo sabe todas as línguas do mundo. Demônios conhecem todas as línguas do mundo. E ele me respondia em italiano e dizia: sim, nos conhecemos, com muito ódio. Então eu falei àquele pai: você viu que eu falei com teu filho na minha língua e ele me respondeu em italiano? Ele disse sim, é incrível. Eu falei: como é incrível? Eu falei: meu senhor, o teu filho sabe falar português? Ele disse: não, meu filho não sabe falar português. Nunca vi um brasileiro na sua vida. Aí eu falei assim para ele: então, meu senhor, como é que o teu filho não conhece a minha língua e está me respondendo o que eu estou perguntando para ele? Ele disse: realmente é impressionante. Eu falei: meu senhor, ele está me respondendo porque quem está falando por ele não é quem está falando, não é ele, mas é o demônio que está nele. E ali aquele senhor, quando viu aquela situação, ele acreditou. Ele acreditou que não era o seu filho. Então eu disse assim para ele: olha, meu senhor, eu sou evangélica, eu sirvo Deus Altíssimo, eu sirvo o Senhor, e o Senhor me deu a unção, a autoridade para expulsar demônios no nome de Jesus. Se o Senhor aceitar e concordar, eu posso expulsar o demônio do seu filho. Então aquele senhor disse: tudo bem. E ali eu comecei a falar, eu comecei a afligir aquele demônio. E eu dizia: fala, qual é o teu nome? E ele não queria falar. E eu dizia: quantos são? E ele não queria falar. E ele só dizia assim: deixa eu ir embora. Eu quero ir embora, deixa eu ir embora. E ali eu vi que aquele demônio estava implorando para que eu o expulsasse, porque ele queria ir embora. Aí, irmãos, eu começava a afligir. Aquele demônio tinha muito ódio, E eu dizia: eu dizia: a gente se conhece. Ele dizia: eu já te disse que te conheço, com muito ódio. Então era a minha primeira libertação. Eu confesso aos irmãos que o meu coração estava muito acelerado. Eu estava muito emocionada, pois eu nunca tinha vivido uma experiência dessa. E ainda muito inexperiente. Inexperiente porque a experiência que eu tinha era da unção. Mas quando você ainda não tem vivido aquela proposta de Deus, você tem aquele temor, mas ali o Espírito Santo me ungiu com aquela carga de autoridade como eu nunca tinha visto antes. E ali eu comecei, aquele demônio implorava muito para sair. E aí eu comecei a dizer: você vai sair em nome de Jesus.
nunca mais entra nele e vá para o lago de fogo e enxofre. E eu aqui quero entrar em um detalhe. Não, quando vocês que expulsam os demônios, que têm autoridade de expulsar demônio, tem muitas pessoas que não sabem esse particular, mas quando você expulsa um demônio de uma pessoa, aquele demônio sai, vai para os lugares árteros, eles ficam por ali e depois eles voltam, encontra a casa vazia. A casa vazia, o que quer dizer, irmã Elane? A casa vazia quer dizer que você não tomou uma posição na tua vida, que você não se converteu, que você não procurou arrepender e buscar a presença do Senhor. Então ali você não tomou uma posição. Quando você não toma uma posição com Deus, a casa fica vazia. E se a casa fica vazia, o demônio que saiu de você, ele entra, ele volta. E quando ele volta, ele traz mais demônio consigo. Então é por isso que não adianta nada uma libertação quando aquela pessoa que é libertada não toma um posicionamento. Ela não se arrepende, ela não volta para a presença do Senhor. E os demônios voltam, porque a posição que você toma é que vai mudar a tua vida. Amém? E demônio só fica na vida de alguém se haver legalidade. Se você fechar as portas, o demônio não pode entrar. Se você não der legalidade, eles não podem entrar. Demônio precisa de legalidade para estar na vida de alguém. E você diz qual é a legalidade? A legalidade é o pecado. Os demônios se alimentam do pecado. Os pecados para eles são os seus alimentos, é o seu alimento. Ele se alimenta da maldade, da perversidade, da cobiça, da soberba. Todo tipo de pecado alimenta os demônios. Então, quando você inicia a fechar as legalidades, eles não podem entrar na tua vida, porque não há legalidade. E quando você faz, como eu faço isso, irmã, busca Deus e diz: Senhor, dá-me força, revela-me como devo fechar, fecha todas as portas, as brechas da minha vida, para que não haja legalidade. E você tem que revestir com a armadura de Deus todos os dias. Aleluia! Então, irmão, quando eu expulsei o demônio daquele jovem, aquele jovem voltou em si. Aquele pai era tão grato que ele não sabia como me agradecer. Então, ali eu falei para aquele senhor, eu falei: Senhor Mohamed, o Senhor me dá o teu número de telefone, de celular, porque eu gostaria de saber depois como está o teu filho. Então, irmãos, aí depois ele me deu o seu número. E depois de alguns dias eu liguei e perguntei: Senhor Mohamed, como está o seu filho? E ele me disse assim: o meu filho está de novo desobediente, rebelde, blasfemo. Ele trata mal a mãe, o pai. E isso ele não era assim. O meu filho ficou assim, se transformou. Dá mais ou menos um ano que ele é uma outra pessoa. Então, depois de alguns dias, irmãos, uma semana depois, aquele jovem, aquele demônio que havia saído daquele jovem, né, não houve mudança na vida dele, eles voltaram de novo. E quando voltaram de novo, eles voltaram com legiões. E aí eram muitos, aquele jovem, e eles voltaram para matar. Aquele jovem teve uma crise de convulsão tão forte que ele entrou em coma. E o incrível que pareça, eu naquele dia liguei para saber como ele estava. E eu disse: Senhor Mohamed, como está o teu filho? E ele me disse: irmã, eu estou muito triste e a minha esposa está angustiada e desesperada. Hoje mesmo, nesse exato momento, eu estou indo para Quete. Quete é uma cidade próxima da onde eu moro, porque o nosso filho foi internado e levado às pressas para esse outro hospital que é maior. E ele disse assim, porque ele entrou em coma. E aí eu comecei, aí quando eu
ouvi isso, eu comecei a entrar em oração. E ali eu comecei a entrar em oração e eu disse: Senhor Mohammed, o teu filho não se arrependeu, ele continuou dando legalidade, os demônios voltaram novamente, mas dessa vez eles querem matar o seu filho. Então eu comecei a entrar em um propósito de oração na vida daquele jovem. Eu comecei a entrar em um propósito. Aquele jovem ficou em coma por um mês. E depois de um mês, mais ou menos depois de um mês, eu entrando em oração, e ali o Espírito Santo me revelou e me disse: minha serva, ele não morrerá. Então, irmãos, depois disso, eu liguei para o senhor Mohammed e eu disse: senhor Mohammed, como está a situação, o quadro clínico do seu filho? Ele me disse: irmã, hoje me deram uma ótima notícia. Ele saiu do coma farmacológico porque ele já estava em coma, mas aí induziram um coma mais profundo para evitar dano cerebral. Porque quando uma pessoa entra em coma e profundo, eles ainda colocam um coma farmacológico para prolongar esse sono, esse coma, para evitar dano cerebral. Então, eles ali haviam retirado aqueles medicamentos induzidos para ele dormir, e quando tiraram os medicamentos daquele jovem, ele respondeu bem, e ele acordou e despertou daquele coma. E ali, irmão, o diabo estava tentando matar aquele jovem e levar sua alma ao inferno. Mas as minhas intercessões, irmãos, quando você intercede em favor de uma pessoa, há uma batalha espiritual, no mundo espiritual. Ali há uma batalha entre as trevas e entre os anjos do Senhor, e ali há uma batalha pela tua vida. E creia, há batalhas espirituais de dia e de noite, e muitas pessoas dizem: Deus não se importa comigo. Vocês é um ingrato. Quem ousa dizer uma coisa dessa é ingrato a Deus, porque Deus luta e peleja pela tua vida todos os dias, e todos os dias Deus dá livramento, e vocês conseguem, muitas pessoas com cegueiras espirituais não percebem isso. Então, irmãos, ali aquele jovem saiu daquele coma. E ali começou, mais uma vez, sempre naquela família, o Senhor me deu. Olha como é incrível o Senhor, Ele é tremendo. E ali eu procurava entender da onde veio essa legalidade, porque o seu pai me havia dito que aquele jovem começou essas crises há mais ou menos um ano. Então aquele demônio havia possuído aquele jovem há mais ou menos um ano. Mas para entrar um demônio na tua vida tem que ter legalidade. E eu comecei a orar e buscar Deus para entender como foi que esse jovem deu legalidade para esses demônios. Então, ali um certo dia eu estava dormindo quando eu comecei a ter um sonho, aonde uma voz me dizia: faça um bolo, 7 quilos. Esse bolo tem que ser redondo, tem que ser 3 andares, e esse bolo tem que ser um bolo arrodeado à forma de serpente, e dentro desse bolo tem que haver um buraco, e tem que haver um vazio, e não importa como faça esse bolo, tem que ser a forma de serpente, 3 andares, 7 quilos, nem pode fazer mais, mas não tem que ser menos. E a voz me dizia assim: pela manhã acordei sem entender, e confusa eu disse: que coisa estranha. Orei ao Senhor e o Espírito Santo me disse: em tal dia, em tal hora você irá fazer esse bolo, irá consenhar e entregar esse bolo a alguém. Eu trabalho, irmãos, em um ateliê de bolos. Trabalhava, agora já não trabalho mais. Então, irmãos, eu sei fazer bolos. Eu trabalhava fazendo
doces. Então, praticamente, eu fiz esse bolo no dia e na data exata. Chamei esse senhor e o senhor me disse: liga para o senhor Mohamed e entrega esse bolo a ele. Eu falei, mas senhor, eu perguntando, mas senhor, como é que eu. Ele disse, faça. Liguei para o senhor Mohamed e disse, senhor Mohamed, eu preciso entregar ao senhor uma coisa. Marquei o dia, só que eu disse, vem com alguém, porque o bolo é grande. Alguém precisa segurar o bolo para não quebrar. Traga o seu filho, aquele filho a qual eu havia expulsado o demônio. Ele disse, irmã, o meu filho não pode vir, porque o meu filho está indo fazer uma entrevista de trabalho. Eu posso levar o meu outro filho? Eu falei sim. Ele veio com o seu outro filho. E quando ele chegou, eu entreguei o bolo e disse, Senhor Mohamed, eu tive um sonho a qual o Senhor me disse de entregar esse bolo. Não sei qual é o propósito de Deus, mas tem um mistério. E quando eu dei aquele bolo àquele homem, ele disse, olha, esse é o meu filho. Acabou de nascer uma criança, uma netinha, e ele tem uma netinha que tem somente nem uma semana de vida. Esse bolo é tão lindo, e o bolo era todo rosa. Olha só que coisa incrível. Aí eu entreguei o bolo e ele disse, pode ser que o bolo é para criança. Eu falei, irmão, eu disse, senhor Mohamed, eu ainda não estou entendendo o mistério, mas quando o senhor quiser me revelar, amém. E ele começou a me dizer, irmã, eu estou muito triste e feliz ao mesmo tempo, porque a minha nora, a mulher desse meu filho, ela acabou de ter neném, e o problema, irmã, é que ela se corta o braço todinho. Essa jovem se corta todo o braço, ela diz que vê demônio, ela diz que vê espíritos malignos, está sendo muito atormentada. Você pode orar por ela e expulsar os demônios dela também? Porque eu acho que ela também está possuída. Então eu falei, senhor Mohamed, sim, eu posso sim. Só que tem uma coisa, não avisa para ela, porque se ela souber que eu venho, os demônios se escondem, os demônios é traiçoeiro. Então, no dia eu falei, eu preciso me preparar. E o Espírito Santo me disse, consagra-te 7 dias e 7 noites, porque a possessão dessa jovem é uma potestade. Uma potestade é um demônio, é uma cabeça de um demônio, é um demônio chefe de 7 legiões. Um demônio potestade é um demônio chefe de 7 legiões, a qual 7 legiões atua debaixo do seu braço. Então, para expulsar aquele casta de demônio, que era o que o Senhor estava falando na Escritura, que tem casta de demônio, que não sai somente assim, sai só com jejum e oração, mas tem um jejum específico para essa casta. Um jejum de 3 dias não é suficiente. Eu precisei jejuar 7 dias e 7 noites. E hoje, jejum e oração, eu bebi somente água. Então, naquele exato dia, eu fui ali naquela casa para expulsar aquele demônio. Irmãos, deu muito trabalho. Deu muito trabalho, aquele demônio não queria sair. Ele não falava. E quando aquele demônio me viu, ele começou a rir de mim. Ele ria de mim. Porque aquele demônio viu que ele ria de mim porque ele pensava que eu não tinha experiência. Eu mal apenas sabia ler a Bíblia, irmãos. Eu mal apenas sabia ler a Bíblia. E eu comecei a ler o livro de Apocalipse e a minha voz tremia e aquele demônio ria de mim. Mas quando eu coloquei a mão na cabeça daquele demônio, o fogo caiu. E quando o fogo caiu, o demônio caiu também. E ali foi, Deus disse, no lugar da tua vergonha, eu te exaltarei. E ali o demônio ficou. E eu comecei a perguntar qual era o seu nome, quantos eras, e ele não falava. Irmão, deu muito trabalho. Deu muito trabalho. E ali eu comecei a expulsar no nome de Jesus e não tinha autoridade até um certo ponto que eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e eu clamava o Senhor e eu dizia, Senhor,
Não permita que a tua serva seja envergonhada. Eu zelo pelo teu nome, Senhor. E ali eu comecei a falar em uma língua qual eu nunca havia falado antes. E quando eu comecei a falar aquela língua, no meu braço parecia que havia chamas de fogo. O meu braço começou a esquentar, um calor tão intenso. As minhas mãos começou a ficar dormente. E quando a minha mão começou a ficar dormente, aquela dormensidão da minha mão começava a subir, subia até tomar todo o meu braço. E quando tomou todo o meu braço, que eu coloquei a mão naquela mulher, naquela jovem, irmão, parecia que aquele fogo que estava na minha mão estava penetrando todo no seu corpo. Aquela jovem tremia, gemia, estringia. E ali devagar, irmão, eu fui expulsando todos os demônios, porque eram muitos demônios. Eram muitos. Não dava para expulsar um a um. Eu comecei a expulsar toda a legião, toda a potestade, toda a autoridade. Comecei a expulsar tudo. E todos eles eu dizia: vai para o lago de fogo e enxofre, que lá é o teu lugar. E aqui eu digo, quando expulsar demônio, manda para o lago de fogo e enxofre. Eu tenho visto muitos expulsando demônio e dizendo que está amarrado. Quando você expulsa um demônio e diz que está amarrado, o demônio fica amarrado. Mas quando você expulsa o demônio e diz para onde ele tem que ir, quando Jesus expulsava os demônios, Jesus dizia: vá sai dela e nunca mais entra. Jesus expulsou os demônios e mandou para as manadas de porcos. Então, quando você expulsa os demônios, você tem que dizer para onde ele tem que ir. E ele tem que ir para o mesmo lugar da onde ele saiu, o inferno, o lago de fogo e enxofre. Porque quando os demônios saem daquele corpo, eles ficam procurando outras pessoas para entrar. E quando você diz, vá para o lago de fogo e enxofre, ali eles são acorrentados e não pode sair mais. Então, irmãos, entenda que o ministério de libertação não é para qualquer um. Você precisa entender. Você precisa ter discernimento e entender também, porque os demônios são traiçoeiros. Então, ali, eu expulsei aqueles demônios e eu não entendi. E ali eu comecei, falei com aquela jovem: aceita Jesus, você quer consagrar tua filha ao Senhor? E aquela jovem, naquele momento, com muita ela entregou, consagrou a sua filha ao Senhor. Eu ungi com óleo ela, os seus animais, o seu esposo, a sua casa. E aquela jovem ali, irmãos, parecia estar livre. Depois de uma semana, eu liguei para o senhor Mohamed e perguntei: senhor Mohamed, como está a tua nora? Porque eu quero entregar a ela um presentinho. Eu levei um presentinho para a criança, dei um presentinho ao senhor Mohamed e ele me disse: oi, irmã, a minha nora está pior do que antes. Ela voltou de novo, a possessão está pior do que antes, porque aquela jovem não havia se arrependido de todo o seu coração. Ela não quis ir para a igreja. Eu liguei para levar ela para a igreja, ela não quis, ela rejeitou. Então, outros demônios entraram nela novamente e o quadro dela se tornou pior. Mas eu ali comecei a questionar Deus e eu disse: Senhor, mas por que me mandaste ali para expulsar um demônio, os demônios, uma potestade daquela jovem, se o Senhor já sabia que aquela jovem iria ficar possuída novamente? O Senhor me disse: minha serva, tu ainda não entendeste meu mistério. Eu não te levei ali para salvar a vida daquela mãe, porque eu já sabia que ela não se arrependeria. Eu já sabia que ela não iria se arrepender. Mas eu te levei ali para que aquela criança pudesse haver salvação. Olha só que mistério. O Senhor me levou ali para que aquela mãe pudesse consagrar sua filha ao Senhor. O Senhor me disse, ela não se arrependeu, mas quando ela consagrou a sua filha a mim, ela fez de todo o seu coração. Ela fez de todo o seu coração.
E eu te levei ali para que aquela criança pudesse haver a salvação. E aquela criança foi consagrada ao Senhor. Então eu fiquei muito triste, irmãos. Eu fiquei muito triste, porque eu me consagrei 7 dias e 7 noites. E eu pensando, né, eu me consagrei tanto, eu busquei tanto, e aquela jovem possuída de novo. Veio uma tristeza no meu coração, e o Senhor me disse, alegra-te, porque ali eu cumpri um propósito na vida daquela criança que nasceu. Alegra-te. Então ali, irmãos, eu compreendi que às vezes o Senhor usa a situação não para alcançar exatamente aquele objetivo, mas para tocar alguém que talvez esteja do lado, ou alguém que esteja naquele contexto. O mistério de Deus é grande demais, aleluia, oh glória. Então ali eu me alegrei porque sabia que aquela criança tinha sido consagrada ao Senhor, mas ainda dentro de mim tinha algo que eu queria entender, porque aquele primeiro filho tinha sido possuído. E o Espírito Santo começou a me revelar e me dizia assim, olha minha serva, aquele jovem que ficou possuído, a qual o demônio queria ceifar a sua vida, ele deu legalidade quando ele cometeu adultério com a sua cunhada, a qual estava com uma legião de demônios. Aquela sua cunhada, a qual tu expulsaste os demônios dela, ela estava possuída com a legião e ele cometeu adultério com ela. E no ato do adultério, ele deu legalidade e os demônios que estavam nela passaram para ele, porque demônios são transmitidos através da relação, da intimidade. Os demônios são transmissíveis no ato, né, no ato da consumação corporal. Ali transmite demônios. E ali eu comecei a entender porque aquele jovem, depois de um ano, começou a ser possuído, porque ele havia dado legalidade quando cometeu adultério com a sua cunhada. Então, irmãos, você reveja, muitas pessoas revejam onde foi que você cometeu o adultério, aonde foi que você abriu a brecha, porque quando você sabe onde abriu a brecha, você pode também pedir a Deus que feche aquela brecha. Aleluia! Eu precisei testemunhar, irmãos, sobre essa experiência que eu tive. E essa foi a minha primeira libertação. E o Senhor já começou, né, me dando algo muito grande, porque a minha primeira libertação foi um jovem e a minha segunda libertação foi uma legião, a qual o primeiro demônio daquela legião era uma potestade, não é um demônio qualquer, é um demônio que atua debaixo do seu braço 7.000 legiões. 7.000 legiões atua através da autoridade de uma potestade. Não pense que a potestade é uma legião que comanda. A potestade comanda as legiões. Eu não sei como aquela jovem teve aquela potestade tão terrível. Uma potestade de demônio, uma potestade de um demônio não possui qualquer pessoa. É difícil que uma potestade possui qualquer pessoa. Não sei qual foi a legalidade que aquela jovem teve, mas eu só sei que foi um demônio terrível. Aleluia. Irmãos, eu termino aqui o meu testemunho, que muitas pessoas possam ter compreendido, né, que o mundo espiritual é real. Desperta, busca a face do Senhor e não dá legalidade para que os demônios não possam afligir a tua casa. Amém?